Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nas últimas videoaulas a gente veio conversando sobre citologia, né? Que é o estudo das células. Então começamos a estudar as células, os componentes celulares, né? As diferenças entre células eucariontes e procariontes, né? E falamos da estrutura da célula, né? Então a gente veio estudando as estruturas desde as estruturas mais externas da célula. Então falamos da membrana plasmática, dos envoltórios externos da membrana plasmática, né? O glicocálix, as paredes celulares. Falamos da sua estrutura, suas funções, né? E conversei com vocês também sobre as estruturas internas da célula, né? Então falei lá do citoplasma, da estrutura que compõe o citoplasma. E falamos, nas últimas aulas, falando sobre as organelas citoplasmáticas, né? Ou seja, os órgãos celulares, os órgãos das células. Então, que é importante vocês saberem assim, e guardarem, assimilarem para estudar, para as provas, simulado, para saber desse conteúdo. Tem que saber o nome da organela e, pelo menos, o nome da organela e suas funções. Da organela e suas funções. Da organela e suas funções. Por quê? Porque geralmente as questões elas vão extrapolar um pouco mais, elas vão a partir desses conceitos. Ou seja, se você sabe o nome da organela e a função, a questão ela pode trazer para vocês exemplos, né? Então, uma célula que atua, uma determinada célula do corpo humano que atuam, por exemplo, na desintoxicação alcoólica do corpo, qual tipo de organela ela vai ter bastante. Aí você tem que saber qual é a organela que faz a desintoxicação de álcool, pesticidas e outras drogas. Aí você sabe lá que é o retículo endoplasmático liso, né? Então você consegue saber que organela vai ter muito nessa célula. É isso que as questões podem trazer para vocês, né? Ou trazer dizendo que uma célula tem, sei lá, uma célula que tem um excesso de mitocôndrias, né? Ela tem muitas mitocôndrias, que provavelmente essa célula era de uma célula que tem muita atividade celular ou pouca atividade celular. Aí você tem que saber, a mitocôndria serve para quê? A mitocôndria que faz a respiração celular, ou seja, que produz energia nas células. Então, se você tem uma célula que tem a presença de muitas mitocôndrias, significa dizer o quê? Que ela tem uma alta taxa de atividade celular, né? Já que ela tem muitas mitocôndrias, ela produz muita energia, se ela produz muita energia, porque ela tem muita demanda energética. Então, só essas coisinhas que podem ser cobradas para vocês nesse sentido. Então, é importante vocês saberem o nome da organela e qual é a função dela. O nome da organela e qual é a função dela. Se você sabe essa informação, vocês conseguem extrapolar o conhecimento, né? Vocês conseguem extrapolar o assunto, né? Então, sabe o nome da organela, sabe o nome de sua função, né? E outra coisa que também cai bastante em algumas questões de provas é o comparativo entre células, né? Entre células procariontes e eucariontes. E aí você passa, para saber que organela tem nas procariontes, tem todas as organelas, né? A gente viu lá que só tem ribossomos nas células procariontes. Então tem muita questão que vai envolver organelas e tipos de célula. E cai bastante também a comparação entre as células animais e vegetais, né? As estruturas que estão presentes nas células vegetais que não estão presentes nas células dos animais, né? Então a gente viu lá que nas células vegetais a gente tem a parede celular formada por celulose, né? Que não tem na célula dos animais. A gente viu lá que as células dos vegetais têm os plastídeos, né? Os cloroplastos, os cromoplastos, né? E outros plastídeos, não tem nas células dos animais. E a gente também viu que lá a presença do vacúolo, né? E não é o vacúolo contrátil, que eu conversei com vocês, mais quando a gente falou sobre osmose, né? Que tem alguns protozoários de água doce, né? Que bombeavam o excesso de água. Não, nas plantas tem só o vacúolo mesmo, que é aquele que armazena a água e sai para manter a célula túrgida, né? Ou seja, a célula inchada, e dessa maneira ela contribui para o processo de sustentação da planta, né? Lembre lá que no caso dos vegetais, né, a sustentação dela é célula a célula, a partir dessa elevada pressão osmótica. Então aí é o mínimo, né? Tipo, se também você não lembrar o nome de nenhuma organela e nenhuma função, mas não tem para onde correr, né?
É o mínimo, assim, saber o nome das organelas e suas funções, né? E aí conseguir extrapolar esse conhecimento, né? Mas mesmo que não conseguir extrapolar, tem que pelo menos saber isso, né? Se não souber nada, aí fica impossível, né? Então a gente já falou sobre, né, a membrana plasmática, os envoltórios externos, o citoplasma que preenche o interior das células, falando das organelas, né, todas elas, retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo de Golgi, lisossomos, peroxissomos, mitocôndrias, falamos do centríolos, dos microtúbulos, né, que formam o citoesqueleto, faltou mais o que? Ou seja, falando de várias organelas, né? Então, dando continuidade a essa nossa imersão nas células, vamos falar sobre o núcleo da célula, né? Então, nem todas as células têm núcleo, né? Então, vale ressaltar e lembrar que existem células que não têm a presença de núcleo, ou seja, elas são os procariontes, né? Então, o material genético dela fica misturado ao citoplasma. Já outras células, que são as células eucariontes, seres vivos eucariontes, a gente vai ter a presença do núcleo, né? Então, o material genético, né, o nosso DNA, ou seja, o material genético, que é o material genético são aquele formado pelo DNA, né, que é aquele ácido nucleico, que vai ter as informações que vão formar o ser vivo, né? Ou seja, as informações hereditárias além das informações hereditárias que a gente herda, que determina nossas características, né? Altura, peso, número de dedos, número de pulmões, tipo, se vai ter cabelo na cabeça, se não vai ter, cor da pele, todas essas características que dão forma a gente. Ela também, o DNA vai ser responsável também por ter as informações que vão comandar as funções do nosso corpo, ou seja, quando a gente precisa produzir proteínas, hormônios, sei lá, a gente precisa produzir insulina, a fórmula para a produção da insulina está presente no nosso DNA, né? Então as células eucariontes, elas vão apresentar um núcleo que vai separar esse material genético das demais partes da célula, ou seja, o nosso material genético ele não fica em contato com o citoplasma, por exemplo, ele fica separado. Então esse núcleo é formado por uma membrana nuclear, né, que a gente chama de carioteca, daí o termo eucariontes, esse eu vem dizer que possui, né, os eucariontes são os que possuem carioteca, a membrana nuclear, o núcleo, né, e os procariontes, esse pró vem de antes, então é de antes da carioteca, né. Então os procariontes são seres que são antes da carioteca, não tem a carioteca, né, não tem a membrana nuclear, não tem o núcleo, e o eucarionte são os que possuem carioteca, que possuem núcleo. A gente costuma também se referir ao material genético do DNA como os cromossomos, né? Então vou detalhar mais na próxima aula os cromossomos, mas são desses cromossomos que é nosso DNA, né, que vão ter essas informações. Então boa parte as informações para formar boa parte das proteínas está escrito nele, as informações para o comando de atividades celulares, está tudo presente, né, dentro do núcleo, nos cromossomos, né? As células eucariontes que têm ou seja, que têm um núcleo, o seu núcleo ele só desaparece, ou seja, o núcleo ele só se desfaz quando a célula tem processo de divisão celular. Ou seja, quando a célula está se multiplicando, esse núcleo ele tende a se fragmentar, certo? Então o único momento em que o núcleo desaparece de uma célula eucarionte é no momento em que ela inicia seu processo de divisão celular. Então, quando ela vai se dividir, a gente vai estudar mais para frente, que é depois de histologia, o próximo assunto é a divisão celular. Então, lá a gente vai estudar e a gente vai ver que vai ter um momento em que o núcleo se fragmenta, ele desaparece, e aí quando chega ao final que a célula ela conclui a sua divisão celular, ou seja, a sua multiplicação celular, a formação de novas células, esse núcleo ele se reconstrói. Então, o único momento que numa célula eucariota, ou seja, numa célula eucarionte, o núcleo desaparece, vai ser nesse momento em que ela inicia a divisão celular, certo? Na maioria das células dos seres vivos, a gente vai ter a presença de um único núcleo, certo? Das células eucariontes. Então, na maioria dos casos, a gente tem apenas um núcleo. Mas existem as células de alguns organismos vivos que são polinucleadas, ou seja, ou multinucleadas. O que significa dizer isso? Tem a presença de mais de um núcleo. Então, só para ver aqui um esqueminha de tipos de núcleo, certo? Geralmente os núcleos têm um formato esférico, mas nem em todo caso é assim, né? Então, se você observar aqui em cima, como eu estava falando, tem aqui o paramécio
que é um protozoário, um ciliado, ele tem a presença de dois núcleos, né? O macronúcleo, que é um grandão, né? Macro grande, né? E o micronúcleo pequenininho. Ele tem a presença de dois núcleos, por exemplo. A gente tem lá no caso, lá naquele tubuzão vermelho que tem lá no fundo, ali uma fibra muscular, né? Esquelética, estriada humana. Nesse caso, em uma mesma fibra, a gente tem uma presença de vários núcleos. Então as células do tecido muscular esquelético, que a gente vai estudar mais no final do ano, a parte de histologia, ele tem a presença de células polio multinucleares, ou seja, veja lá que cada pontinho azul daquele, da mesma fibra, da mesma célula, é um núcleo, né? Isso acontece porque no processo de desenvolvimento embrionário, esse tipo de célula ele se forma a partir da fusão de várias células diferentes para formar essa fibra, né? Então ele precisa ficar com vários núcleos de todas essas células que se fundiram, né? Então a gente tem lá, como o caso das fibras aqui polinucleares, o paramécio aqui que tem dois núcleos, né? E também tem um caso de células que não tem núcleo, né? Que é o caso aqui da hemácia, os glóbulos vermelhos. É uma célula que não tem núcleo, é uma célula que a gente chama de célula anuclear ou anucleada, ou seja, ela não tem núcleo. Isso acontece com as hemácias porque elas se formam sem um núcleo. Como as hemácias elas são responsáveis pelo transporte do oxigênio, do que a gente respira, né? Ele leva oxigênio para todas as partes do corpo. Então essas células ela se desenvolvem sem o núcleo para dar mais espaço para que ela consiga transportar mais oxigênio dentro do seu núcleo, dentro de sua célula. Então ela perde o núcleo, ela se forma sem o núcleo para ter mais espaço para transportar mais oxigênio. Aí como a gente sabe que o núcleo vai estar lá o material genético com os cromossomos que determinam as funções celulares, as hemácias elas têm uma vida curta, né? Então mais ou menos a cada 180 dias as hemácias precisam ser renovadas, porque como ela não tem comando, essa célula ela se desfaz, né? ela perde sua funcionalidade muito rápido, porque ela não tem a presença do seu núcleo, né? Ah, professor, mas nós não somos eucariontes porque a hemácia não tem núcleo. Veja, todas as células do nosso corpo têm núcleo, algumas têm mais de um núcleo. As hemácias são exceção, mas ela, no seu processo de formação, ela tem um núcleo, ela forma um núcleo. Só quando ela começa a se diferenciar, ou seja, a se especializar, então nesse processo de especialização da função dela, esse núcleo se degenera, se deteriora, certo? Então no momento de formação dessas células, elas têm esse núcleo, mas esse núcleo depois ele se deteriora para essa especificidade dela, ou seja, para essa função específica dela, que é a de transportar os gases da respiração, certo? Mas a gente continua sendo eucarionte, né? Como eu falei, a boa parte dos núcleos tem esse formato arredondado, mas a gente tem núcleos que tem os formatos aqui. Como veja aqui do leucócito humano, né? Que é um glóbulo branco, célula de defesa do nosso corpo. No final do ano a gente vai estudar o tecido sanguíneo. Veja lá da célula da glândula da seda da mariposa. Veja que o núcleo ele já tem esse formato diferenciado aí também. Então elas podem ter via de regra arredondada, mas não é uma, como eu posso dizer, não é uma regra, né? Na maioria dos casos é arredondado, mas não é todo núcleo arredondado, não. A gente tem núcleos que têm formatos diferentes. Na maioria dos casos, boa parte dos casos, ele tem essa estrutura arredondada. O núcleo, como foi essa descoberta dessa estrutura do núcleo, né? Então o pesquisador escocês, o Robert Brown, né, lá em meados dos anos 1800, né, ele é considerado, esse Robert Brown foi considerado como o sujeito que descobriu, né, a estrutura do núcleo da célula, né. Então tem uma série de cientistas, de outros cientistas antes dele, é creditado a ele, né, a descoberta do núcleo, mas outros cientistas eles já haviam notado, né, já haviam percebido a existência dessa estrutura central nas células de alguns organismos vivos, né? Mas ele foi o primeiro a reconhecê-la, a descrever, né? Então, ele foi o primeiro a falar, não, essa aqui é uma estrutura que é fundamental, que vai ter na presença das células de muitos organismos. Ela é fundamental ele foi perceber que ela era fundamental para o controle celular, para a atividade celular, né? Então, quem deu esse termo, né, núcleo,
né, que esse termo que o Brown ele não inventou, né, ele nomeou essa estrutura, ele significa, né, semente, né? Então ele deriva do grego, né, que é o nux é inglês, né? Nux, né, N-U-X, e que significa semente, né? Então ele foi o primeiro a descrever isso, né? Então lá no início do século XX, mais ou menos, diversas experiências foram sendo tocadas, né? E elas iam mostrando a importância do núcleo para a célula, né? Então a gente tem um dos primeiros experimentos desse tipo, né, para identificar a importância do núcleo. Ele se deu com células de ameba, né? Então eles faziam cortes em células de ameba. A ameba é um protozoário relativamente grande, né? Pode ser observado no microscópio, mas ele é relativamente grande se comparado com os outros. Em duas partes, né? Então ele pegava a ameba, dividia a ameba. Em uma parte ele deixava a ameba, uma parte dele deixava um núcleo, e na outra parte ele deixava, a segunda porção ele deixava sem um núcleo. Então ele dividia a célula da ameba, um lado ficava o núcleo, numa parte da célula, e na outra parte ficava uma parte sem um núcleo. Então ele percebeu, o que é que ele percebeu? Que a parte que ficava com o núcleo sobrevivia, ou seja, ela se recuperava e continuava com suas atividades metabólicas corriqueiras, né? A parte que ficava sem o núcleo, ou seja, a parte que ficava anucleada, ela se degenerava, certo? Então, com esse experimentozinho simples, eles conseguiram verificar que o núcleo, ele muito provavelmente é o responsável por comandar a atividade celular. Ou seja, aquela parte que ficou sem o núcleo, aquela parte que ficou anucleada, ela não tinha a estrutura que comandava as suas atividades, né? Então aquela estrutura ela rapidamente se degenerou, enquanto a outra, que permaneceu com o núcleo, continuou com suas atividades, né? Outra coisa que eles também perceberam fazendo esses experimentos era que o núcleo, se eles pegassem o núcleo de uma outra ameba e implantassem na parte anucleada, essa parte anucleada, né, ela voltava às suas atividades e voltava a se reproduzir. Ou seja, o que eles fizeram? Eles fizeram duas coisas, né? A primeira coisa, eles pegaram a célula, dividiram ela e deixaram uma parte com núcleo e uma parte anucleada, ou seja, uma parte sem núcleo. E aí eles perceberam que a parte com núcleo continuava suas atividades, se reproduzia, e a parte sem núcleo se degenerava. Essa foi a primeira coisa que eles fizeram. Para eles terem certeza dessa história que o núcleo, esse comando, eles fizeram outra coisa, eles separaram novamente. A parte que eles deixaram sem núcleo, o que eles fizeram? Eles pegaram o núcleo de outro protozoário e implantaram naquela parte sem núcleo. E aí o que eles perceberam? Quando eles implantavam o núcleo nessa estrutura que estava sem anuclear, né, sem o núcleo, eles perceberam que ela voltava, continuava suas atividades, né? Então, ela voltava a se reproduzir, ela voltava a fazer metabolismo. Então eles perceberam esse processo aí que... então a partir dessas duas ideias eles começaram a identificar a importância do núcleo para as atividades celulares, certo? Então, teve também outros experimentos, né? Outros organismos que eles utilizaram nesses primeiros estudos para identificar a importância do núcleo, né? Foi uma alga. Então o que eles fizeram com essa alga? Eles pegavam uma alga unicelular, né? Porque existem algas que são pluricelulares e algas que são unicelulares. Aquelas pluricelulares que vocês comem no sushi, roladão, né? No sushi, na praia, que é aquele matinho, né? O sargaço, chamou o alface do mar, né? Aí são algas pluricelulares. Mas existem algas unicelulares, né? Algumas delas que chegam a 5 centímetros, né? Você consegue até observar elas a olho nu, né? Então eles pegaram essas algas, geralmente uma alga marinha, né, unicelular, e a partir daí, e aí eles pegaram essa alguinha, né, que ela tem como se fosse um guarda-chuvazinho, né, e a base dela onde fica o núcleo. Aí acontece, quando eles cortavam esse guarda-chuvazinho e não mexiam no núcleo, ela ia e reconstruía o seu núcleo. Aí quanto mais baixo eles iam cortando o próprio núcleo, mais ela regenerava.
Agora, quando eles faziam o corte e retiravam a parte do núcleo, ele via que essa alga no celular ela se degenerava. Então, foi mais um experimento para identificar a importância do núcleo nas atividades celulares. Né? Lá mais ou menos na década de 30, né, em 1930, um biólogo alemão, né, o Hammerling, eu não sei pronunciar em alemão não, mas eu não preciso decorar os nomes não, certo? Só vou trazendo o histórico para a gente entender como é que foram identificadas a importância do núcleo. Então o Hammerling, em 1930, ele realizou transplante entre algumas espécies de algas, certo? Então ele pegou duas espécies do mesmo gênero de alga, né? A Acetabulária crenulada e a Acetabulária mediterrânea, ambas algas unicelulares de ambiente marinho, né? Então, o que ele pegou, né? Elas formavam esses guarda-chuvinhas dela, cada uma formava um guarda-chuvinha de um jeito, de uma forma, né, diferente, que diferenciava uma espécie da outra. Então, o que ele fez? Ele cortou, né, a base onde fica o núcleo de uma espécie e enxertou na estrutura, ou seja, na estrutura basal da outra espécie, certo? E aí que foi que ele percebeu isso aí, que após alguns dias aquela estrutura com a nova base implantada, né, regenerou e formou o guarda-chuvinha da alga da espécie que tinha sido o núcleo original. Ou seja, ele percebeu o quê? Que a estrutura, a formação desse guarda-chuvinha que diferenciava uma espécie da outra, quem comandava a formação daquela estrutura era o núcleo da célula. Né? Ou seja, eles perceberam que o núcleo, por todos os experimentos, eles foram percebendo o quê? Que o núcleo era responsável pela atividade de multiplicação celular, da reprodução da célula, que o núcleo era responsável pelo metabolismo celular, ou seja, pela vida da célula, que o núcleo era responsável por dar forma e estrutura celular, ou seja, ele não era ele que dava essa forma, mas ele comandava que as estruturas que formavam as organelas citoplasmáticas, ou seja, as estruturas celulares, elas formassem e estruturassem a célula, né? Então eles perceberam nesses experimentos, eles perceberam várias funcionalidades e várias funções da célula, do núcleo celular, e aí daí eles foram percebendo a importância daquela estrutura que tinha, né? Ou seja, a importância central. O núcleo das células eucariotas é como se fosse o nosso cérebro, ou seja, ele praticamente comanda e coordena todas as atividades do nosso corpo. Foi aí que eles perceberam isso, ou seja, a partir dessa série de experimentos, né? Então o Hammerling, né, esse cientista que fez esses experimentos de transplante de núcleo entre algas de espécies diferentes, ele concluiu que a regeneração desse guarda-chuvinha dessas algas é determinada por substâncias que são acumuladas na base, né? Nessa base o núcleo, né? Ele percebeu que essas atividades eram comandadas na realidade pelo núcleo da célula. Então essas substâncias, né, que ele denominou, né, de determinadas águas, elas são produzidas no núcleo das células, né, ou seja, que é localizado na base. Então mais para frente ele descobriu que essas estruturas que estavam levando essas informações nada mais é do que são as moléculas de RNA, né, como a gente viu lá, o RNA transportador, o RNA mensageiro, ou seja, a importância desse estudo dele foi para perceber que, por exemplo, o material genético ele não sai do núcleo e vai determinar as funções, né? Ele, na verdade, alguém sai do núcleo e vai levar essas informações, vai levar esse comando, né? E aí hoje em dia a gente sabe que são as moléculas de RNA, o RNA ribossômico, o RNA transportador, o RNA mensageiro. Os RNA eles vão fazer essas funções que são comandadas pelo núcleo da célula, né? Então o experimento, né, com essas algas, entre essas combinações dessas algas foi fundamental para entender mais esse funcionamento e esse mecanismo de ação e de comando
do núcleo. Então tem aqui. Então aqui é só a gente aqui para ficar melhor de visualizar. Então aqui a gente tem quais são as estruturas básicas que a gente vai ter na presença do núcleo, né? Então a gente tem a membrana nuclear, né, que é isso aqui que está chamando aqui em cima de carioteca, né? Então a carioteca ou a membrana nuclear. Então ele vai estar, existe essa membrana, uma camada dupla de membrana que vai envolver essa estrutura, que vai separar, delimitar o núcleo, né, que está dentro do núcleo, que está fora do núcleo, certo? Então a gente tem aqui a carioteca. Essa carioteca ela é formada por uma série de poros, então isso que chama aqui de poro nuclear ou poros nucleares, que vão permitir a entrada e saída de substâncias do RNA e de outras substâncias que são formadas dentro do núcleo, né? Então esses poros vão permitir essa entrada e saída. A gente tem o nucleolo, que é essa estrutura aí grandona, às vezes maior, às vezes menor, dependendo das células, mas essa estrutura concentrada, condensada, que vai ser responsável pela produção de alguns tipos de RNA. Na próxima aula eu vou falar detalhadamente sobre cada uma dessas partes. Estou trazendo aqui os componentes nucleares de forma geral, só para vocês terem um adiantado. Então tem o nuclear, se preocupando aqui na próxima aula, eu vou detalhar cada coisinha dessa, certo? Tem aqui embaixo, está escrito aqui embaixo a cromatina. A cromatina são os filamentos de DNA, né? São os filamentos de cromossomo. Então, esses fiozinhos aí que parecem esses fios de linha aí, né? São o que a gente chama da cromatina. Nada mais é do que o nosso material genético, o DNA, né? São os filamentos de DNA que vão estar presentes no núcleo. Quando a célula não está em divisão celular, eles ficam assim, parecendo esse bolo de cabelo, né? Esse emaranhado de linhas, a gente chama de cromatina. E quando ela inicia o processo de divisão celular, que essa cromatina ela começa a se condensar, a se espirilar, ela forma os cromossomos, certo? Mas tudo isso é o DNA, tudo isso é o nosso material genético, certo? E temos aqui no interior também, preenchendo o interior do núcleo aqui, o que a gente está chamando ali, veja do lado da cromatina, o que a gente chama do nucleoplasma. O nucleoplasma é o líquido, esse líquido gelatinoso que preenche o interior do núcleo, né? Então o nucleolo, a cromatina, elas ficam mergulhadas nesse líquido aí que a gente chama de nucleoplasma. Também pode chamar ele de cariolinfa. Então se vocês virem escrito como nucleoplasma, plasma é líquido, né? Então o líquido do núcleo. Mas também pode vir como cariolinfa, né? Esse linfa também é de líquido, né? E esse cario vem da carioteca, né? Do núcleo, da membrana nuclear. Então, se vocês encontrarem carioplasma ou cariolinfa, está se referindo à mesma estrutura, ao líquido que preenche o interior do núcleo. Vale ressaltar aqui que esse nucleoplasma, essa cariolinfa, ela tem composição diferente do citoplasma, né? Ela não tem a mesma composição do citoplasma, ou seja, não é simplesmente o núcleo se formou e parte do citoplasma ficou dentro do núcleo e eles têm a mesma composição, né? Eles têm uma composição química diferente, né? Então tá aí outra coisa que diferencia em estrutura, né? Enquanto nas células procariontes o material genético fica disperso no citoplasma, aqui nas células eucariontes não, a gente vai ter uma estrutura específica que vai armazenar o material genético, aqui representado pela cromatina, outras estruturas como o nucleolo, né? E esse líquido que vai preencher esse núcleo é um líquido que tem uma composição distinta, né? Então é o que a gente chama de nucleoplasma ou cariolinfa, né? Então qualquer um dos termos que vocês pegarem quando forem estudar vai se refere à mesma coisa, certo? Da mesma forma que eu falei lá atrás quando eu falei citoplasma, pode ser citoplasma ou hialoplasma, citosol, eles são todos meio que sinônimos da mesma coisa, né? Por exemplo, o hialoplasma ele era uma terminologia mais antiga quando se referia ao citoplasma, né? Hoje em dia a gente fala mais do citoplasma e do citosol para falar propriamente do líquido, né? Aqui a gente também vai ter esses dois termos aí que vão estar sendo aplicados para explicar a mesma coisa. Nucleoplasma, cariolinfa são a mesma coisa. Se vocês anotarem aí, ótimo, certo? Então aqui está aqui esse pontapé inicial para a gente poder iniciar o estudo do núcleo. Na próxima videoaula eu vou falar de cada uma dessas estruturas, né? Eu vou falar da estrutura dos poros, da membrana do núcleo, do nucleolo, para que ele serve, como ele funciona,
Já falei bastante da cariolinfa, talvez não precise me repetir, não tem muitos detalhes para tratar sobre ela, mas aí depois a gente vai começar a aprofundar mais para falar sobre a cromatina, falar quando se formam os cromossomos, como são as estruturas dos cromossomos, como é que eles comandam, qual é o cariótipo, o que é o cariótipo, o que é o genótipo, todas as informações a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre a carioteca, ou sobre o núcleo e sobre os cromossomos, a cromatina, ou seja, sobre o material genético, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandem essas dúvidas, que eu vou que eu respondo a vocês, né? Ou pelo e-mail da plataforma, ou vocês podem entrar em contato comigo diretamente a partir do meu e-mail ou do meu Instagram, que eu sempre deixo ao final dos vídeos, certo? Fiquem bem, né? Se cuidem e até mais.